Olá pessoal, tudo bom? Leandro Fukuzawa aqui falando, facilitador do programa Fisiortopedia, e esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, ou talvez duas, né? Gisele Harumi Rota, tá? Aluna de Ana Maria Seriani, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que ela estudou no mestrado, doutorado e agora no pós-doutorado, que é em relação ao papel da cinemática, né, da biomecânica, relacionada à biomecânica do ombro e em dor no ombro, né, em relação ao síndrome do impacto, afins e outras patologias. Então, seja bem-vinda, Harumi. Obrigada. E olá, Rafael, tudo bom? Estamos aqui com o Rafael, não posso ignorar ele. Tudo bem, obrigado, cara. Então a gente está aqui batendo um papo. Vou começar aqui com a apresentação. Harumi, por favor, se apresente, fale quem você é, o que você está fazendo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu sou aluna da Ana Maria, atualmente sou aluna de pós-doc dela. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o papel da escápula, né, para dor no ombro. Então, a gente tem aí vários estudos, tanto na clínica também, o pessoal sempre focando a importância da escápula para o movimento e para a dor. E esse foi um assunto que eu estudei tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês da minha experiência e dos achados que a gente teve durante todos esses anos de estudo. Então, falando um pouquinho da escápula, do porquê que a gente considera ela importante, a gente acreditava muito naquela questão do padrão de normalidade de movimento. A gente acreditava que produzir um movimento normal da escápula, né? Então, um movimento de rotação, uma inclinação posterior, levaria a uma redução do espaço subacromial, que seria o causador da dor no ombro. Então, acreditava-se que uma redução da rotação, uma inclinação anterior, um aumento da rotação interna seriam os causadores da presença de dor no ombro. E por isso que os estudos vieram nessa onda de avaliar o movimento da escápula e tentar definir esse padrão e tentar dizer como que era esse padrão em indivíduos com dor no ombro, tanto síndrome do impacto, lesão de manguito rotador. E aí, assim, no meu mestrado, a gente chegou a avaliar o processo, a NAD fez uma análise biomecânica de indivíduos com os sintomas de impacto e a gente acreditava então que fortalecer a musculatura, os músculos periescapulares e gerar uma estabilização, né, uma melhora do controle motor dessa escápula, então ensinar um melhor posicionamento levaria a uma alteração desse padrão biomecânico e assim uma melhora da dor. Então, a gente nesse trabalho de mestrado, eu fiz um tratamento com os pacientes e a gente tratou eles durante 2 meses, 3 vezes por semana. E realmente a gente viu que teve uma melhora da dor, mas eles foram comparados com um grupo controle que não fez nenhum exercício, não recebeu nenhum tratamento. Então, a gente acreditava assim, que teve algumas alterações para o movimento de rotação interna e externa, principalmente, e teve uma grande redução da dor. Então, a partir disso, a gente ficou com essa ideia de mudou o movimento de rotação interna e externa. A gente sabe que esse movimento ele é um movimento com alta variabilidade, então biomecanicamente não fazia tanto sentido assim mudar isso, e a gente queria descobrir o que exatamente fazia com que eles reduzissem a dor, porque como o nosso grupo controle não tinha feito nada, então a gente acreditava também que o fato de eles serem comparados com um grupo que não recebeu nenhum tratamento realmente tivesse gerado essas diferenças. Então,
Quando eu pensei, né, a gente planejou o projeto de doutorado, a gente propôs um ensaio clínico em que ambos os grupos receberiam uma terapia convencional. Então, ambos os grupos eles receberam um tratamento e um dos grupos recebeu um tratamento adicional. Então, foi adicionado a esse grupo experimental os exercícios que a gente considera de exercícios de controle motor. Então, só para esclarecer para vocês, quando a gente fala de ombro e controle motor, o que a gente tem na literatura são exercícios de reposicionamento de escápula. Então, a gente pensa mais em PNF de escápula, sempre movimentos que levam à retração, à inclinação posterior. Então, sempre pensando naquele modelo biomecânico de melhora, um aumento do espaço subacromial. Uhum. Então, quando a gente fez o RCT, né, os resultados do RCT eles estão agora submetidos na revista e os resultados demonstram que trabalhar esse reposicionamento, esse controle motor da escápula não gera um benefício adicional. Então, você fortalecer o manguito rotador como um todo, você fazer um tratamento convencional, ele é ok, já é o suficiente para gerar uma melhora da dor de ambos os grupos e que adicionar esses exercícios que a gente chamaria de controle motor, eles não necessariamente geram um ganho adicional. Então, esses foram os nossos resultados do doutorado. Muito bom. Então, é legal perceber que pelo histórico que foi desenhado, tanto o mestrado da Harumi quanto o doutorado dela, é um pouco de como que era a nossa visão, até metodologicamente, né? E o amadurecimento da questão da biomecânica e a relação direta entre dor e movimento, certo? Então, a gente já discutiu diversas vezes essa temática. A Naira tem o mesmo exemplo, só que para patelofemoral, e a gente vê isso se repetindo na hora do ombro, né? E agora no caso com a Harumi. E aí a gente começa a perceber que essa relação da estabilidade que a gente sempre procurou trabalhar no ombro do paciente acaba sendo uma questão que ela precisa ser trabalhada, mas talvez não seja com esse real objetivo de estabilizar, né? Isso. Então até coloco o Rafa agora em xeque aqui para falar, Rafa, o que seria essa estabilidade por um ombro, né? Então, o que a gente está chamando de estabilidade? O que a gente chamava de estabilidade e o que a gente chamaria de estabilidade hoje, por exemplo? Eu acho que eu vou pegar até o gancho do que a Haru comentou aqui com a gente. Depois a gente vai pedir a opinião da Gisele, né? Que é uma piada interna, mas enfim. A gente vai, pegando o gancho dela, eu me questiono hoje muito com relação ao mesmo assunto que a gente apresentou e puxou, né, com relação à patelofemoral, que é a gente está muito baseado no modelo, tanto para entender movimento, para entender a relação do movimento com a dor, que é o modelo cinesiopatológico. E é o que a Harumi estava comentando até agora. Ele é um raciocínio linear, e ele diz que essas alterações de movimento da escápula ao longo do tempo levariam a uma sobrecarga dos tecidos, e aí em algum momento isso ia gerar dor, né, que os tratamentos obrigatoriamente eles deveriam, para melhorar a dor, mudar o padrão de movimento. E não só no mestrado e doutorado da Harumi, mas na literatura científica, o que a gente vem observando é que essas premissas elas foram sendo falseadas, né? Então a gente começou a entender o que é a cinese escapular e também começou a entender na literatura que ela parece não ser mais prevalente em quem tem dor e em quem não tem. Apesar de um estudo, né, que saiu a gente pode até comentar dele mais para frente, mas que saiu na British Journal of Sport Medicine falando que a cinese pode ter alguma relação com risco aumentado de dor em atletas arremessadores overhead, e ele tem algumas questões metodológicas que a gente precisaria levar em consideração para ir mais fundo nesse assunto, mas fora esse estudo, a gente não tem nenhum estudo que fala que para pacientes que a presença da cinese é um preditor de dor. E em contrapartida, a gente está acabando de ver o que a Haru falou, que ela atende os pacientes dela e quando ela faz uma abordagem que supostamente deveria mudar mais a posição da escápula, os pacientes melhoram igual. Né? Então, o que a gente consegue concluir disso é que talvez a escápula e a posição dela sejam parte da variabilidade normal do movimento humano. E assim como a gente fez para as outras articulações, o que a gente chamou de
padrão errado foi, na verdade, dentro de todo esse espectro de variabilidade, que, só um adendo, a gente nem sabe qual é ainda, do ponto de vista biomecânico, foi traçado uma taxa de normalidade pequena, no que é certo, e não porque a maior parte das pessoas estão lá, a média está lá, mas simplesmente porque alguém falou que é aquele é o jeito certo. Né? E a gente está tentando, por muito tempo, eu acho que a nossa área, essa história da escápula foi um caminho que foi tentado, né? Foi postulado como um caminho para tentar melhorar os pacientes. E antes do Rafa realmente falar da estabilidade, eu acho legal falar em relação à questão de a gente chamar de patológico, né? Uma coisa que a gente ainda não sabe com qualidade avaliar. Então, se a angulação do valgo dinâmico já é difícil de observar e classificar, propriamente dito, a movimentação da escápula é muito mais, né? Então, até pelo histórico, né? Me fala um pouquinho até dessa classificação, Rafa. A gente utiliza alguns equipamentos, alguns instrumentos, né? Para avaliar a cinemática tridimensional da escápula. Alguns com melhor validação, com melhores valores, mas mesmo assim esses equipamentos eles têm uma medida de erro muito grande. Então, eles ainda não conseguem captar esse movimento da escápula com um erro muito pequeno. Então, quando a gente pensa em movimento de inclinação anterior-posterior ou rotação interna, errar 3, 4 graus já é muita coisa. Né? Pode ser a mudança que o estudo provocou até, né? O erro é tão grande. O erro é grande, então a gente primeiro parte de instrumentos que têm um erro grande. Né? Então a gente está inferindo uma mudança em cima de um equipamento que não te dá uma precisão aí em relação a graus de movimento. E segundo, quando a gente olha estudos, parte para estudos de análise cinemática, você tem desde análises 2D, né, que são análises bem mais simples, que você consegue avaliar, não consegue avaliar todos os movimentos, como a gente tem análises um pouco mais complexas, tanto na forma de se avaliar, como na forma de processar esse dado. Então, a gente hoje, como forma de processamento, a gente tem até foi aceito recentemente um artigo da Denise, que ela faz uma análise de componentes principais. Então, ela avalia pelo método do sistema eletromagnético, a gente avalia a cinemática tridimensional da escápula de indivíduos com e sem dor no ombro. E a análise dos componentes principais, ela não é feita em angulações específicas de elevação do braço. Ela avalia a curva como um todo. Então, ela avalia todo o movimento de elevação e todo o movimento de abaixamento do braço. Então, ele consegue análise da PCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa sigla, que é a análise de componentes principais. Ele vai avaliar qual é essa variabilidade do movimento e determinar qual é o movimento que apresenta uma maior variabilidade. Então, a gente identificou que realmente indivíduos que têm dor no ombro, eles têm uma diferença no movimento de inclinação anterior-posterior e um movimento de translação também, e também na velocidade angular. Mas não necessariamente, quando a gente pensa na clínica, essa alteração, essa variabilidade, o indivíduo apresentar essa variabilidade, a gente não consegue fazer uma inferência direta com a presença de dor, porque é um estudo transversal, normalmente é uma análise, né, transversal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando você olha um dado biomecânico, por mais que ele tenha sido tratado com essa análise mais robusta, de inferir essa relação entre presença de dor e alteração. E até a gente tem que tomar um certo cuidado, porque justamente por ser um estudo transversal, por mais que talvez, digamos que a gente encontre uma associação, a gente não consegue explicar porque aquilo está lá. Que foi, eu acho, o grande erro da maior parte das pesquisas transversais, que identificaram que pacientes com dor crônica, por exemplo, no ombro, se movimentavam de forma diferente de quem não tem dor. Foi achar um achado, como, por exemplo, uma inclinação, um tilt anterior da escápula aumentado, e inferir que isso era a fraqueza de um determinado músculo. Assim. Isso já é alguém fazendo uma inferência onde não podia. Né? E
que eu saiba, acho que a Haru pode me falar, não tem nenhum ensaio clínico bem delineado que fez uma análise, por exemplo, pré-pós com cinemática e demonstrou claramente que a mudança do desfecho teve a ver, foi mediada pela mudança da cinemática. Tem essa ideia? De estudos de ensaio clínico, não. De cinemática, principalmente, né? Os estudos de cinemática, eles são, em sua maioria, transversais. E, assim, estudos de tratamento focado na escápula, ou de melhor qualidade metodológica hoje, é o nosso. Então, se você olha para a literatura, vai para controle motor, o estudo que apresenta assim, a maior nota no Pedro, que foi bem delineado e conduzido, então é o nosso. E não existe mesmo um estudo que consiga definir, que consiga dizer que essas alterações biomecânicas, né, elas estão ou não relacionadas com esses desfechos clínicos. Interessante. E é bem interessante, eu vou colocar 2 pontos aqui, porque a gente tem um cenário um pouco triste do processo de avaliação da escápula, verificação de alterações, interpretação e afins, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um bom resultado com o tratamento que a gente já aplica. Então, de certa forma, a gente está vendo que ele não precisa ser tão elaborado quanto a gente achava, né? A gente tem literatura mostrando que os exercícios gerais também podem ajudar tanto quanto, e aí uma outra longa discussão, né? Que acho que eu já também no episódio de um outro episódio aqui com a gente. E aí a gente tem que pensar que a gente tem isso. Então a gente não elimina o processo, a gente precisa entender melhor o quanto que a escápula realmente seja relevante no processo, mas para isso a gente precisa melhorar muito o que, se vocês perceberem o quanto de variáveis que a Haru me falou, vocês percebem que clinicamente a gente avalia muito pouco disso e quase nada, né? Então ela falou de grandes instrumentos um pouco mais laboratoriais, não tão clínicos, né? E para dar alta a gente também não utiliza também. Então, por exemplo, dor no ombro, você não espera o paciente perder toda a cinese escapular para falar assim, bom, está de alta, agora a sua cinese está Ou os testes que eram positivos na avaliação, que conduziram você a uma classificação, por exemplo, da síndrome do impacto, agora ele tem todos os testes negativos, então vamos dar alta para esse paciente. Eu acho que o importante da fala do Leandro, do Foucault, é que... que São 2 pessoas a gente não pode, não deve, né, descartar a questão biomecânica, mas também não deixar de olhar o quanto que esse paciente ele vai se beneficiar, e você não precisa ficar perdendo muito tempo em se preocupar em qual protocolo, ou se deve ou não estabilizar a escápula. Eu acho que as pessoas elas acabam perdendo muito outros fatores que influenciam na dor, né? Que hoje é o que a gente fala muito do modelo biopsicossocial. Tem muitas pessoas que elas se preocupam muito mais no padrão de movimento do que fatores externos, fatores relacionados ao modelo biopsico que podem realmente influenciar a dor no ombro. E eu acho interessante porque eu particularmente fui criado, né, numa geração, numa discussão muito forte, e até de a gente discutir muito a ordem dos exercícios, né? Então, o rhomboide é vilão, não é? A gente entra ele primeiro, segundo, terceiro, né? Então, a gente começa... Tem que fortalecer esse rádio. Tem que fortalecer esse rádio, trapézio superior, relaxa superior, né? A gente foi criado muito nisso, você não vai deixar de fazer isso, só que talvez as aplicações mecânicas para toda essa aplicabilidade está mais relacionada à modificação do sintoma do paciente do que realmente a ordem que você está fazendo. Então, o conhecimento mecânico, ele continua sendo utilizado, só que agora ele tem um outro desfecho, que é fazer o paciente se movimentar e quebrar o ciclo de dor e movimento, né? E até complementando o que a Haru estava falando, né, a gente está tão preocupado em achar qual que é a melhor prescrição de exercício para aquele indivíduo, que a gente deixa de olhar alguns fatores que podem ser determinantes para a melhora dele na sua terapia, né? Tem um artigo do Jeremy Lewis, bem legal, que viu o fator de prognóstico na reabilitação e mostrou que o principal fator que determina se o paciente vai ter um prognóstico bom na físio é a expectativa dele de melhorar com a físio. E aí você está tão preocupado, às vezes, em achar se ele tem ou não, né, ou classificar ele num sistema de movimento para prescrever exercício, que você não alinhou com ele a expectativa dele.
que é talvez um dos fatores mais importantes. A autoeficácia também aumenta em quase 3 vezes. Quando ela está alta, a chance de você ter um sucesso. Então, são algumas coisas que a gente está aprendendo que são importantes, a gente está aprendendo a como implementar, né? E realmente a gente vai ter que achar uma forma de continuar prescrevendo exercício, entendendo que talvez, se todas as terapias ativas funcionam, ou a gente ainda não entendeu como classificar as pessoas, que é a discussão que a dor lombar tentou levar por muito tempo e parece que não é o caminho, ou a gente ainda não sabe explicar os mecanismos de atuação dos exercícios, né? A melhor de um paciente com exercício ela é mediada por uma série de fatores, a gente conhece alguns, não conhece todos, e talvez eles sejam mais importantes do que tipo de exercício a gente vai fazer, né? Então, talvez a gente esteja num cenário desse, apesar de a gente ter um tema aí para outro podcast que ainda é relevante, né? Eu acho que ainda tem alguma coisa que a gente precisa entender na prescrição de exercício. E aí eu acho que leva ao que a gente está agora planejando como projeto de pós-doutorado, né? Que é a avaliação de alguns fatores que, tanto biopsicossociais, então a questão do medo, da cinesiofobia, quanto à presença da sensibilização central. Então, a gente sabe hoje o quanto que ela interfere na presença da dor crônica. E aí, acho que esse processo mais de entender quais são as alterações estruturais que a sensibilização central ela gera nesse paciente com dor crônica, né, que tem dor crônica de ombro. E quais são as questões psicossociais que estão influenciando esse paciente para essa dor continuar persistente. Então, eu acho que é uma outra forma de alinhar tudo que a gente vem estudando em relação à biomecânica, escápula, tratamento de escápula, a esses fatores um pouco mais intrínsecos, um pouco mais específicos de cada indivíduo. E isso é interessante porque eu queria esclarecer que a gente está falando muito de um paciente provavelmente não traumático, tá? Ao mesmo tempo que, por mais que o paciente apresente uma questão da ruptura, né, de algum tendão, do manguito em si, a gente também não sabe a ordem desses eventos, né, da dor, incapacidade, a ruptura e alteração de imagem. Então, eu sei que muitos de vocês podem se imaginar que falam assim, não, mas eu tenho um paciente com dores agudas no meu consultório. A dor dele realmente pode estar muito intensa, mas não necessariamente ela acabou de acontecer um evento mecânico naquele ombro, né? Então, a gente está falando, o normal, né, no rotina de consultório, é parecer essa dor do paciente com dor no ombro, falar assim, eu tenho uma dor faz um tempo, já fiz diversos tratamentos, então diversas histórias negativas e prévias, né, relacionadas à dor dele. E o que a gente está falando, além disso, essa transição do porquê que a dor fica aguda para dor persistente, que depende da literatura, vai de 3 a 6 meses, né? A gente precisa entender um pouquinho melhor e é isso que a gente está conversando e é o que eles vão investigar futuramente, né? Rafa, aproveita e fala um pouco dessa perspectiva dentro do que vocês provavelmente investiguem em breve. Eu acho que a gente está realmente tentando entender agora, principalmente no ombro, tem algumas coisas, né? A primeira delas eu acho que por exemplo, vamos falar especificamente da nome aos bois, né? Dor persistente, né? E com um diagnóstico de uma dor subacromial ainda persistente. Nesse caso, o que a gente sabe é que, por exemplo, quando você fala de cirurgia e reabilitação, aparentemente, em termos de eficácia, elas são parecidas, apesar da custo-efetividade tender para o tratamento conservador, esse deve ser realmente a primeira linha de tratamento, mas a gente ainda realmente não sabe quais são os fatores de prognóstico, por exemplo. Digamos que tem um paciente que queira passar pela intervenção cirúrgica, a gente não sabe falar se ele tem mais ou menos chance de se dar bem com essa intervenção. Então, acho que esse é um caminho, né? Quem tem mais chance, dado que parece que as duas são igualmente eficazes, quem vai ser aquele que tem mais ou menos chance de se beneficiar com cada um? Acho que esse é um ponto. E particularmente o que acho que eu vou começar a caminhar é dentro dessa ideia da prescrição de exercício, né? Ou seja, dado que o paciente vai passar por um processo de reabilitação, e a gente sabe que as evidências estão demonstrando que exercícios são, que tem uma qualidade moderada de evidência que exercício é o tratamento mais eficaz, né, e mais custo efetivo, quando que a gente vai tender a adotar talvez uma abordagem de exercícios mais gerais ou quando a gente vai ter que adotar alguma abordagem que ajude o paciente a quebrar componentes cognitivos, comportamentais e emocionais que podem participar e manter ele com dor crônica quando ele se expõe ao movimento, né? Então,
essa é a nossa dúvida hoje, assim. Será que a gente tem que ser generalista na hora de prescrever exercício? Ou será que para alguns pacientes com características específicas, algumas abordagens vão ser mais benéficas do que outras? Na minha perspectiva, o que eu estou percebendo e o que eu vou estudar parece que a gente está saindo, em termos de dor crônica, de uma discussão de qual capacidade treinável gera mais benefício, né? Então, para mim, hoje, isso parece que são desfechos substitutos, né? É força, é potência, é resistência, é consciência do movimento, flexibilidade. E a gente está mais preocupado, talvez hoje, com quais são os componentes de aprendizado da dor que estão predominantes. É uma dor de componente nociplástico com sensibilização central. Esse paciente tem um limiar baixo, tem uma capacidade de analgesia endógena alterada, né? E aí a gente quer garantir analgesia para ele, a gente quer diminuir essa sensibilidade dele. Esse paciente tem uma sensibilidade tecidual, por exemplo, e aí o que eu quero para ele é expondo esse tecido gradativamente, porque ele está saindo de um quadro de dor nociceptiva inflamatória, entrando numa nociplastia. Eu vou pensar em exercícios levando a biomecânica em consideração, dando carga naquele tecido para que ele fique mais resiliente, para que ele habitue ao estímulo. Ou eu estou frente a um paciente com uma dor persistente, onde os comportamentos de proteção dele, ao fazer os movimentos, são o que deixa ele sintomático. E aí eu quero ajudá-lo a achar novas formas, a quebrar essas respostas de proteção, né, e com isso modular a dor. Então, na minha visão, né, a gente está saindo de uma discussão de prescrição de exercícios por capacidade, e a gente não vai jogar isso fora, porque em muitos casos isso vai ser necessário, para talvez discutir na dor persistente a prescrição de exercícios por mecanismo de aprendizado que está mantendo a dor ali em quadros crônicos. Então, eu vejo essa perspectiva aí. Isso é muito interessante porque ele mostra um cenário de maturidade, acho que científica, que a gente tem passado, né? Para realmente entender a complexidade do que é reabilitar alguém, né? Então, na hora da execução, muitas vezes ela vai ficar muito parecida, então vai parecer que a gente está fazendo as mesmas coisas. Para todo mundo, Para né? todo mundo. Mas, e a gente também está tentando toda hora se reorganizar. E provavelmente se você não entendeu metade do que o Rafa falou, fique tranquilo, porque a gente também está tentando entender ainda, principalmente a interação entre os fatores, mas o que a gente está mostrando é que o que a gente constantemente fala sobre o raciocínio linear ser quebrado é isso. São muitos fatores, cada um influenciando de uma forma e dimensão diferente, né? Então, nunca excluir. Então, a gente está reinterpretando o que a gente já sabia sobre o ombro em si. A gente continua tratando ele com a grande parte dos exercícios que a gente já fazia antigamente, né? E agora a gente está tentando dar esse next step, mas ele tem uma questão muito mais de interpretação do que talvez a gente faz. Que descobrir uma nova forma milagrosa, Exato. né? E isso acho que é o grande segredo, né? A gente está chegando no ponto final aqui, vou pedir para a Haru me dar suas considerações finais, agradecendo já a presença dela aqui. E é isso, Ra, por favor, muito obrigado e fale o que você tiver que falar agora ou eu fala que no agradeço. próximo. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho. E é isso, galera. Mantenham assim a mente, né, nesse processo. Esse processo de aprendizado para nós já é muito difícil. Eu sei que é complexo para vocês abandonarem um modelo que às vezes vocês estão aí, vocês acreditam fielmente nisso, mas eu acho que hoje não dá pra gente pensar só em um modelo ou um tipo de aplicabilidade. Eu acho que hoje a gente tem que olhar o paciente ele mais a fundo e considerar vários outros aspectos. Então, é nesse sentido que o nosso grupo do ombro ele tem trabalhado, ele tem feito esses estudos, a gente tem caminhado para trazer para a literatura mais informações a respeito não só não para deixar de lado o conceito biomecânico, né? Mas tentar associar estudos que avaliem outros aspectos dos pacientes que vocês possam complementar nas suas terapias e obter resultados efetivos. Então, eu acho que essa é a nossa intenção. Não deixar de fazer fortalecimento de manguito rotador, eu acho que é importante, tem que gerar essa função, né? Colocar o paciente na função dele, mas ao mesmo tempo tem que considerar essas particularidades. Então, para isso, acho que
os estudos têm caminhado no nosso grupo de uma forma bem não linear e de forma a acrescentar mesmo a prática clínica. Muito bom, muito obrigado. Rafa, últimas considerações? Eu acho que, como eu sempre falo, né, nos episódios, essa transição de modelos ela não é fácil. Eu acho que a gente tem uma tendência como ser humano, além de ser crente, a ter um raciocínio linear. Assim, a gente tenta achar linearidade nas coisas, né? E muitas vezes a gente enxerga a linearidade onde não tem. Eu acho que entender e abraçar essa complexidade, dessa coisa do multidimensional como clínico é muito difícil. E eu acho que a gente tem que assumir que a gente nunca vai saber o que está causando a dor do paciente, não tem como. A gente faz estudo para tentar entender quais são os fatores que podem influenciar, mas como clínico a gente não vai achar, não vai descobrir isso. E acho que o nosso caminho de ser um bom clínico talvez seja fazer uma coisa que nós já fazemos, mas ter consciência disso, né? Que é tentar entender quais são os fatores predominantes naquele indivíduo e tentar atacar todos eles de uma vez. Isso de forma nenhuma é ser um profissional ruim, de forma nenhuma isso é ser um profissional que não sabe o que está fazendo, mas é ser um profissional que humildemente aceita a incerteza, abraça a incerteza, entende que a reabilitação, né, eficaz de um paciente com um quadro complexo, com várias variáveis, vai envolver a gente realmente tentar fazer tudo o que a gente pode para aumentar a chance de melhorar ele. Então, hoje, para qualquer articulação do corpo que eu fizer a consideração final, eu vou falar algo parecido. Assim. Muito bom. Então, pessoal, agradeço a todos que escutaram. Todo mundo escuta segunda-feira, achei que ficou super feliz com isso, tá? Então, boa semana para todos, tá? E a gente volta semana que vem. Valeu, falou!